Uma das questões que o professor Zaffaroni tem sempre abordado em suas palestras, conferências e textos é a questão da necessidade de uma criminologia latino-americana, ou seja, um conjunto de conhecimentos pertinentes ao estudo do delito, ajustados às condições latino-americanas, naquilo que envolve, principalmente, a consideração de uma população oriunda de um processo colonizador extremamente severo e cruel. Significa que a América Latina é parte de um continente colonizado. A América, como um todo, tanto espanhola quanto portuguesa, passaram por processos de colonização extremamente violentos. Talvez não se atribua o mesmo nível de violência à colonização da América do Norte, notadamente Estados Unidos e Canadá. O que não impediu que tais países, principalmente Estados Unidos, exercessem uma subcolonização no continente após os países latinos terem conseguido, a duras penas, a sua independência. Foi uma independência parcial, porque o processo de subcolonização continuou. No caso do Brasil, há um especial item a ser considerado, que é a escravatura, talvez a escravatura mais violenta da história da humanidade. Foram quase 400 anos. Para um país com pouco mais de 500 anos, não é difícil considerar que boa parte da sua história foi percorrida nesse processo de escravatura. E evidentemente que isso é um detalhe a ser considerado, talvez mais que um detalhe, talvez seja a própria estrutura epistêmica de um pensamento criminológico, é exatamente considerar que esse é um país que passou por um largo processo de colonização envolvendo a escravatura da comunidade africana, que para cá foi trazida forçosamente. Ora, esse pensamento do colonizador, evidentemente que ele continua instalado no continente, e na medida em que nós estudamos, que nos debruçamos sobre uma doutrina europeia, essa doutrina vai negligenciar esse aspecto. Não passa pela doutrina europeia um pensamento capaz de interferir na construção do delito, algo que envolva o processo do escravagismo. Portanto, para nós, não conseguimos conceber essa questão na hora de lidar com a violência nas favelas, nas comunidades mais carentes. Ora, o colonizador nunca ligou para isso. E se nós aprendermos, como de fato aprendemos, a criminologia do colonizador, sem ligar para isso, sem atinar para isso, nós estamos perpetuando essa prática. Significa, então, que nós, colonizados, estamos perpetuando a prática do colonizador na nossa estrutura criminológica. E isso é fácil de perceber, inclusive, na nossa população carcerária, que estamos caminhando aí para quase 1 milhão de presos.
Isso é extremamente grave na medida em que estamos agindo como colonizadores. Aprendemos o jeito de ser do colonizador e nos esquecemos que fomos colonizados. É por isso que um pensamento de uma criminologia latino-americana pudesse contribuir para uma reflexão melhor nesse sentido. Por exemplo, a obra do professor Diego Medina, que fala de uma teoria impura do direito. É claro que essa reflexão não deixa passar despercebido tais considerações. Ou seja, na medida em que ficamos presos à literatura europeia, que nos colonizou, nós vamos perpetuar esse pensamento e adotar dentro do país um pensamento do colonizador, aquele que trouxe o racismo e aquele que contribuiu para o machismo. Então, aprendemos o racismo e estamos colocando em prática o racismo na hora de abordar seletivamente o fenômeno do crime. Igualmente, o pensamento colonizador interferiu no machismo e adotamos o machismo na prática do crime. Não podemos deixar de conceber como um fator a ser estudado na criminologia e no delito praticado por mulheres o baixo índice de mulheres envolvidas na criminalidade, em torno de 5%. Ora, uma das coisas a se levar em conta é exatamente o papel do machismo, que funciona contra a mulher como um poder punitivo de segundo grau. Antes mesmo que o Estado possa atuar, a mulher já foi alvo do machismo, o qual atuou, repito, contra ela ao estilo de um poder punitivo de segundo grau. Portanto, a construção de uma criminologia latino-americana, na fala do professor Zaffaroni, é algo de fato a ser considerado. Enquanto ficarmos lendo, pesquisando, estudando a literatura europeia, a literatura do colonizador, nós vamos repetir aqui no país colonizado o pensamento colonizador como se colonizadores fôssemos.